Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre Zacarias, do famoso grupo Os Trapalhões, que nos deixou há 35 anos. E dessa vez, quem vai contar algumas histórias inéditas é a ex-esposa de Zacarias, que resolveu quebrar o silêncio e compartilhar curiosidades sobre o casamento deles. Neste vídeo, você vai conhecer mais sobre a vida de Mauro Fácio Gonçalves, seu carisma, sua voz única, sua doçura e o quanto ele marcou a cultura brasileira. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Zacarias nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, em 1934, em uma família grande, com 11 irmãos. Desde pequeno, ganhou o apelido de Bidu, nome carinhoso que os irmãos usavam para se referir a ele. Crescer em um lar tão movimentado significava que ele aprendeu cedo a observar, a ouvir e a se adaptar, habilidades que mais tarde seriam fundamentais para sua carreira artística. A casa estava sempre cheia de risadas, discussões e histórias, e Bidu se destacava por sua imaginação fértil. Ele passava horas criando pequenas peças e histórias que encantavam irmãos e vizinhos. Apesar da criatividade evidente, havia nele uma forte timidez. Falar em público era um desafio, e mesmo quando atuava nas pequenas apresentações da escola, seu rosto ficava vermelho e suas mãos trêmulas. No entanto, a paixão pelo teatro e pelas artes nunca deixou que o medo o paralisasse. Na escola, suas apresentações chamavam a atenção pela originalidade. Bidu não apenas recitava poemas ou pequenas peças, mas também inventava personagens, imitava vozes, surpreendendo professores e colegas. Esse talento precoce começou a dar sinais de que ele tinha algo especial, mesmo que ainda não fosse completamente consciente do que significaria no futuro. Entre brincadeiras com os irmãos e ensaios improvisados na sala de estar, Zacarias cultivava sua veia artística, aprendendo a lidar com o público e a entender o poder de um bom timing cômico. Apesar do interesse pela arte, a vida também exigia responsabilidade. Sua família tinha necessidades que precisavam ser atendidas, e isso fez com que ele optasse por um caminho mais seguro inicialmente. Concluiu os estudos e seguiu a formação em contabilidade, curso que lhe garantia uma profissão estável. Mesmo assim, Bidu nunca abandonou completamente as apresentações e a criatividade. Ele continuava a criar pequenas histórias e a praticar suas imitações, mantendo viva a paixão que crescia dentro dele desde a infância. A combinação de disciplina e talento começou a formar a base do que se tornaria uma carreira promissora. A contabilidade ensinou-lhe organização e atenção aos detalhes, enquanto a imaginação fértil e a capacidade de observar as pessoas moldavam seu talento artístico. Essa fase da vida foi marcada por descobertas silenciosas. A cada história inventada, a cada imitação ensaiada no quarto, Zacarias se aproximava do caminho que eventualmente o levaria aos palcos e aos microfones. Ele entendia, ainda que de forma intuitiva, que a arte não era apenas uma diversão, mas uma linguagem capaz de tocar corações e provocar risadas, mesmo em meio à timidez que o acompanhava. Enquanto o mundo ao redor de Sete Lagoas se movimentava, Bidu permanecia concentrado em seus pequenos ensaios, sempre buscando novas formas de se expressar. A infância, cheia de irmãos, brincadeiras e desafios, tornou-se o terreno fértil de onde surgiria um talento único. Cada gesto, cada imitação, cada timidez superada, formava o alicerce de uma carreira que logo começaria a florescer. Era apenas o início de uma trajetória marcada pela arte, mas também pela coragem de seguir um sonho mesmo diante das inseguranças naturais da juventude. Com os primeiros passos na arte bem firmes, Zacarias começava a sentir que a vida tinha algo maior reservado para ele. Algo que o chamava para além dos livros de contabilidade, para os palcos e para os microfones. A infância estava prestes a se transformar em uma carreira que ninguém em Sete Lagoas poderia imaginar. Depois de anos desenvolvendo sua criatividade em Sete Lagoas, Zacarias decidiu levar seu talento para Belo Horizonte, onde o teatro começava a despertar interesse em jovens artistas. A cidade oferecia oportunidades que não existiam em sua cidade natal, e ele sabia que precisava arriscar.
O início não foi fácil. Participar de peças pequenas exigia disciplina e paciência, além de enfrentar a timidez que ainda o acompanhava. Mesmo assim, ele se destacava pelo jeito natural de interpretar, pela capacidade de criar personagens com apenas alguns gestos e pela habilidade de arrancar risadas, mesmo nos papéis mais discretos. No teatro, Zacarias aprendeu os fundamentos da arte dramática, o ritmo de cena, a importância do olhar, do gesto e o impacto da presença de palco. Aos poucos foi ganhando reconhecimento entre colegas e diretores, que notavam sua habilidade única de transformar situações simples em momentos cômicos memoráveis. Essa experiência se tornou a base para que ele entendesse o poder da interpretação e do humor, preparando-o para o próximo passo, o rádio. A transição para o rádio aconteceu de forma quase natural. Nos anos 50, as emissoras de Belo Horizonte eram o principal meio de entretenimento, e o talento de Zacarias encontrou ali espaço para crescer. Ele começou com pequenos papéis em programas locais, mas logo chamou atenção por sua capacidade de criar vozes distintas e personagens inesquecíveis. Sua veia para imitações se destacava, e ele conseguia dar vida a diferentes tipos de pessoas apenas mudando o tom de voz, a entonação ou o ritmo da fala. Essa habilidade o diferenciava de outros artistas e tornou suas participações muito procuradas. A Rádio Confidência se tornou o palco central de sua ascensão. Ali, Zacarias consolidou seu estilo e conquistou um público fiel que admirava sua criatividade e espontaneidade. Entre 1960 e 1963, ele recebeu o prêmio de melhor comediante de rádio, reconhecimento que celebrava sua capacidade de transformar o cotidiano em momentos divertidos e inteligentes. Cada programa era uma oportunidade de experimentar, de criar novas vozes e de testar limites. Ele não apenas imitava, mas inventava. E essa mistura de talento e dedicação fazia com que cada apresentação fosse única. O dom de Zacarias para a imitação era impressionante. Ele conseguia reproduzir sotaques, trejeitos e cadências de forma tão precisa que o público se esquecia de que estava ouvindo apenas sua voz. Criar personagens tornou-se uma arte, e ele começou a explorar diferentes arquétipos, desde figuras engraçadas até tipos caricatos no cotidiano. Essa habilidade o tornava imprevisível e encantador, transformando o rádio em um laboratório de criatividade, onde cada episódio era uma nova descoberta. O período no rádio foi decisivo. Além do reconhecimento público e profissional, Zacarias aprendeu a importância do timing, da improvisação e da conexão com a audiência, elementos que mais tarde seriam fundamentais na televisão. Ele compreendeu que a comédia não era apenas rir, mas também observar, entender e refletir, mesmo que de forma leve. Enquanto a carreira no rádio florescia, surgiam convites para novos desafios. E Zacarias sentia que seu talento estava pronto para alcançar horizontes ainda maiores. O teatro havia sido o campo de treino. O rádio consolidou sua voz e criatividade. E o próximo passo, inevitável, seria explorar a televisão, onde suas habilidades encontrariam um público ainda maior e as oportunidades se multiplicariam. Depois do sucesso no rádio, Zacarias percebeu que a televisão seria o próximo passo para sua carreira. No início dos anos 60, ele passou por várias emissoras, como o Colomi, Excelsior, Tupi e Record, aproveitando cada oportunidade para experimentar e mostrar seu talento. Cada estúdio tinha uma dinâmica própria e ele precisava se adaptar rapidamente sem perder sua essência cômica. Essas experiências ajudaram Zacarias a entender melhor o ritmo das gravações, a importância do timing diante das câmeras e a construção de personagens que fossem carismáticos e memoráveis. O grande momento veio quando recebeu o convite de Manuel de Nóbrega, um dos nomes mais influentes da televisão brasileira, para trabalhar em São Paulo. Participar de programas como A Cidade se Diverte e Praça da Alegria deu a Zacarias a chance de alcançar um público maior e diversificado. Nessas atrações, ele pôde explorar seu talento em quadros de humor, interações com o público e improvisos, aprendendo a equilibrar espontaneidade e técnica. Foi nesse período que nasceu Moranguinho,
personagem que seria o embrião do Zacarias. Moranguinho surgia como uma figura engraçada, com traços infantis e vozes finas que cativavam crianças e adultos. Ele testava diferentes gestos, expressões faciais e entonações, descobrindo o que provocava mais risadas e envolvimento do público. Cada apresentação era uma oportunidade de aperfeiçoar o personagem, criando pequenas nuances que mais tarde definiriam o estilo icônico de Zacarias. Paralelamente, ele continuava atuando no teatro. A peça A Dama do Camarote foi um marco em sua trajetória. Zacarias demonstrou versatilidade, conciliando humor e sensibilidade dramática, improvisando com naturalidade e mantendo a consistência do personagem. O desempenho lhe rendeu o prêmio de ator revelação, consolidando sua reputação como um artista completo. Essa fase foi decisiva para Zacarias. A televisão ampliou sua visibilidade, o teatro reforçou a técnica e Moranguinho mostrou que ele tinha capacidade de criar personagens que conquistassem multidões. Ele aprendeu a importância de cada detalhe, gesto, voz, expressão, e como a combinação deles podia gerar empatia e risadas. Mais do que talento, era necessária dedicação, experimentação e coragem para se expor diante das câmeras e do público. O período também preparou o terreno para o seu maior desafio, transformar Moranguinho em personagem definitivo, que se tornaria o Zacarias. Cada experiência na TV e no teatro foi um passo em direção a esse momento, onde encontros, improvisos e oportunidades culminariam na criação de um estilo único, reconhecível e adorável. A carreira ganhava forma, e o futuro prometia conquistas ainda maiores. A transformação de Moranguinho no personagem Zacarias aconteceu quando ele conheceu Renato Aragão. A princípio, Dedé Santana demonstrou desconfiança sobre a entrada de Zacarias no grupo, mas logo percebeu que o talento e carisma do colega eram irresistíveis. A mudança definitiva veio quando Mauro vestiu a peruca, pintou os dentes e adotou a voz fina característica. A transformação era completa. A timidez se dissipava, dando lugar a um personagem brincalhão, infantil e encantador. O apelido Zacarias surgiu de uma brincadeira com um galo que lembrava a maneira divertida como ele se apresentava. A partir desse momento, o personagem ganhou vida própria, com um jeitinho infantil, roupas coloridas, suspensórios e gestos que se tornaram sua marca registrada. As crianças se encantaram imediatamente, tornando Zacarias um dos preferidos do público jovem, mas também conquistando adultos com sua espontaneidade e humor inocente. Nos Trapalhões, Zacarias se destacou não apenas pela comicidade, mas também pelo talento de improvisar e criar momentos memoráveis. Sua capacidade de transformar pequenas situações em cenas engraçadas impressionava colegas e espectadores. Ele participava de filmes, shows, comerciais e discos, ampliando seu alcance e consolidando seu nome em todo o Brasil. Cada projeto mostrava seu dom de se conectar com a audiência, mantendo sempre a autenticidade do personagem. A entrada no grupo também exigiu aprendizado. Mauro teve que se adaptar à dinâmica de equipe, respeitar ritmo de cena e combinar suas improvisações com os demais integrantes. Com o tempo, seu talento individual se integrou à energia do grupo, resultando em um conjunto harmônico que conquistou gerações. O estilo visual e comportamental de Zacarias, aliado à sua voz e expressividade, se tornou inesquecível, criando uma marca que seria lembrada por décadas. A combinação de televisão, teatro e rádio preparou Zacarias para essa fase. Ele já sabia como encantar públicos diferentes, criar personagens com nuances e improvisar com naturalidade. Nos Trapalhões, toda essa experiência convergiu, permitindo que ele se tornasse um dos ícones mais queridos do humor brasileiro. Cada risada gerada, cada cena improvisada e cada aplauso reforçavam a importância de sua trajetória e a força de um talento genuíno que surgiu em Sete Lagoas e conquistou o Brasil inteiro. Embora Zacarias conquistasse multidões com sua alegria contagiante, Mauro, o homem por trás do personagem, era completamente diferente. Na vida pessoal, ele era tímido, reservado e caseiro. Fugia de holofotes quando podia e preferia o conforto de uma rotina tranquila, longe da agitação dos palcos. A casa em Maricá se tornou seu refúgio,
Cercada de plantas, árvores, flores e pássaros, oferecia a Mauro um contato constante com a natureza, onde encontrava paz e equilíbrio. Ele gostava de observar o voo dos pássaros, cuidar de hortas e se dedicar a atividades simples que preenchiam o seu tempo sem pressa. A espiritualidade sempre teve um papel central em sua vida. Interessado por espiritismo e umbanda, Mauro acreditava que a ajuda espiritual podia influenciar positivamente a vida das pessoas. Ele atribuía a esses caminhos espirituais a cura de pequenos males e a proteção em momentos de dificuldade. Para ele, a fé era prática e cotidiana, não apenas teórica. Frequentava centros, realizava rituais de limpeza energética e mantinha contato constante com médiums e amigos espirituais. Essa conexão com o invisível era uma âncora emocional, proporcionando força diante de situações pessoais e profissionais desafiadoras. No campo afetivo, Mauro teve uma vida marcada por discrição. Casou-se com Selma Lopes, companheira que o apoiou tanto pessoal quanto profissionalmente. Selma se tornou parceira de vida, cuidando da casa, apoiando a carreira e acolhendo com carinho a enteada, que ele tratava como filha. O relacionamento foi baseado em confiança e respeito, oferecendo estabilidade a Mauro, que valorizava o lar e o convívio familiar mais do que qualquer exposição pública. Depois do casamento, surgiram outros romances, mas sempre com discrição. Entre eles, destacam-se Valesca e Idalina. Cada relacionamento era vivido de forma reservada, longe de jornais e holofotes, com foco na intimidade e no cuidado mútuo. Para Mauro, o amor não precisava ser público para ser intenso. Era um espaço de tranquilidade, amizade e compreensão. Mesmo com toda a fama e os aplausos que o personagem Zacarias proporcionava, Mauro nunca deixou que isso interferisse em sua vida pessoal. Ele sabia separar palco e realidade, mantendo a simplicidade e o equilíbrio que tanto prezava. Amigos próximos lembram de seu jeito afável, paciente e disponível, mesmo nos momentos em que a carreira exigia pressa e atenção constantes. Essa fase da vida mostra que por trás da maquiagem, da peruca e do sorriso infantil havia um homem que buscava paz, harmonia e sentido. Mauro encontrou na família, na natureza e na espiritualidade os pilares que sustentaram sua personalidade. A vida pessoal era um refúgio necessário para que o artista pudesse continuar levando alegria para milhares de pessoas, sem nunca perder a essência de quem realmente era. A tranquilidade de Maricá, porém, não impediria que ele enfrentasse desafios profissionais e emocionais que marcariam profundamente sua trajetória, anunciando mudanças que afetariam os Trapalhões e, consequentemente, sua própria vida. Em 1983, um período de tensão começou a se instalar nos bastidores dos Trapalhões. Uma reportagem da revista Veja destacou Renato Aragão de forma excessiva, evidenciando uma desigualdade financeira e de reconhecimento dentro do grupo. Essa exposição gerou desconforto entre os outros 3 integrantes, que se sentiram subestimados e desvalorizados. A convivência, que até então parecia harmônica, começou a se tornar marcada por ressentimentos silenciosos e conversas tensas nos bastidores. O afastamento gradual se consolidou quando o grupo decidiu anunciar publicamente a separação. Numa coletiva de imprensa, Renato fez declarações duras, apontando diferenças criativas e dando a entender que a responsabilidade pelo desgaste era coletiva. As palavras tiveram um impacto emocional significativo, especialmente para Zacarias, que, mesmo chateado com a situação, apoiou o afastamento de forma serena. Ele não reagiu com agressividade, mantendo postura calma, tentando proteger a amizade e a relação profissional que construíra ao longo dos anos. A ruptura afetou não apenas o grupo, mas também a produção dos programas. As gravações foram paralisadas e reprises começaram a ser exibidas na televisão, mantendo o público entretido, mas sinalizando que algo havia mudado. Cada integrante precisou lidar com frustrações pessoais e profissionais, refletindo sobre o que sucesso e a fama realmente significavam. Para Zacarias, o momento foi de aprendizado. Ele percebeu que mesmo relações fortes podem ser abaladas por questões externas, como a mídia, contratos e diferenças internas de ambição.
Entretanto, sua postura equilibrada e discreta se destacou. Ele não buscou vingança nem protagonismo, demonstrando maturidade e cuidado com a imagem do grupo. A separação também abriu espaço para reflexões individuais. Enquanto Renato seguia um caminho mais visível e midiático, Zacarias retornava ao que sempre prezou: simplicidade, família, espiritualidade e conexão com o público de maneira genuína. Mesmo diante do conflito, ele manteve o carinho dos fãs e o respeito dos colegas, mostrando que o talento e a integridade não dependem de disputas ou manchetes. Um episódio de 1983 marcou uma virada na história dos Trapalhões, deixando cicatrizes, mas também lições importantes sobre amizade, fama e limites profissionais. Para Zacarias, foi um momento de transição. A carreira continuava, mas a percepção sobre relações de trabalho e valores pessoais se tornava mais clara, preparando-o para os desafios que ainda viriam. Após a ruptura conturbada em 1983, a tensão entre os integrantes dos Trapalhões parecia irreversível. Durante anos, cada um seguiu seu caminho, mantendo distâncias e evitando conflitos diretos. Mas o público e o grupo sentiam falta da harmonia que os havia tornado famosos. A reconciliação começou a se desenhar quando Beto Carreiro, amigo próximo de todos, assumiu o papel de mediador. Ele acreditava que a amizade e a parceria poderiam ser reconstruídas, desde que houvesse diálogo, respeito e vontade de entender os sentimentos de cada integrante. O ponto culminante ocorreu em um encontro surpresa no Hotel Meridian, em São Paulo. Renato, Dedé, Mussum e Zacarias se reuniram em um ambiente reservado, longe da imprensa e das câmeras. O clima foi de emoção intensa. Lembranças do passado surgiam a cada frase, risadas e lágrimas se misturavam, e a saudade de momentos compartilhados tornava evidente que, apesar das divergências, havia respeito e carinho mútuo. A conversa se estendeu por horas, permitindo que mágoas antigas fossem abordadas com maturidade e empatia. Durante a reunião, ajustes contratuais também foram discutidos. Um dos pontos sensíveis era a desigualdade financeira que havia provocado ressentimentos. A mediação permitiu que todos se sentissem valorizados e tratados de forma justa, garantindo que futuras produções fossem mais equilibradas. Esse movimento fortaleceu a estrutura do grupo, mas também trouxe à tona a importância de cada integrante como peça fundamental para o sucesso coletivo. Zacarias desempenhou um papel central nesse processo. Sua postura conciliadora, calma e empática ajudou a desarmar tensões, facilitando a comunicação e promovendo o entendimento entre os colegas. Ele lembrava momentos marcantes, reforçando o vínculo afetivo, mas também sabia ouvir e reconhecer críticas, contribuindo para a reconstrução da confiança dentro do grupo. O encontro no Meridian não foi apenas profissional. Teve também um efeito emocional profundo. Para todos, inclusive Zacarias, reforçou a importância de amizade, perdão e parceria. As memórias do início da carreira, das primeiras piadas e das apresentações em que todos se apoiavam vieram à tona, criando uma sensação de renovação. A reconciliação permitiu que os Trapalhões voltassem a gravar juntos, mantendo a essência que encantava gerações. A experiência mostrou que, apesar de divergências e desentendimentos, é possível reconstruir relações quando há honestidade, respeito e dedicação. Para Zacarias, foi mais do que um ajuste contratual, foi a reafirmação de que a união e a amizade, mesmo diante de desafios, eram valores fundamentais em sua vida e carreira. O encontro marcou o início de um período de retomada da parceria, mas também trouxe a consciência de que o tempo era limitado e que era preciso aproveitar cada momento com intensidade e gratidão. Após a reconciliação, Zacarias manteve sua vida pessoal ainda mais reservada. Evitava aparições públicas desnecessárias e não buscava entrevistas ou exposição, priorizando o conforto de seu lar em Maricá e o convívio com a família. A rotina era tranquila, centrada em plantas, animais e práticas espirituais, refletindo o equilíbrio que sempre buscara. Durante esse período, o documentário Trapalhada Sem Fim trouxe à tona pesquisas sobre sua vida, mas muitas questões permaneceram envoltas em mistério.
Rumores sobre doenças graves começaram a circular. Alguns veículos sugeriam câncer, outros levantavam especulações sobre HIV, refletindo o preconceito da época e a facilidade com que informações não confirmadas eram divulgadas. A família de Mauro manteve silêncio, preservando sua privacidade e evitando alimentar especulações. Além das questões de saúde, surgiram rumores sobre sua possível bissexualidade e relacionamentos discretos. Mauro sempre viveu seus romances com discrição, preservando a intimidade e evitando que a vida pessoal se tornasse notícia. O cuidado com a exposição era uma extensão de sua personalidade reservada, que privilegiava tranquilidade e privacidade. A espiritualidade teve papel importante na forma como lidava com a saúde. Ele optou por tratamentos naturais e práticas alternativas, acreditando na proteção e orientação espiritual que sempre o acompanharam. A fé, seja no espiritismo ou na Umbanda, fornecia conforto e segurança diante de desafios, reforçando a importância de manter o equilíbrio físico e emocional. Mesmo diante de rumores e especulações, Zacarias continuava a exercer influência e carinho pelo público. Sua discrição não impediu que fãs sentissem proximidade com ele por meio de filmes, shows e programas gravados. A imagem pública permanecia alegre e leve, contrastando com a complexidade de sua vida pessoal e a serenidade com que enfrentava os problemas. Os últimos anos de Mauro foram marcados por silêncio, contemplação e cuidado com aqueles próximos. Ele nunca buscou publicidade sobre sua saúde ou vida amorosa, preservando a intimidade e deixando apenas rastros de sua presença por meio da arte que criou. A combinação de talento, espiritualidade e discrição transformou sua trajetória em algo único, repleto de mistério, respeito e admiração do público. Nos últimos anos de vida, Mauro Fácil Gonçalves, conhecido como Zacarias, enfrentava problemas de saúde que se agravavam lentamente. Seu corpo, antes ativo e cheio de energia nos palcos, começou a mostrar sinais de desgaste. Ele seguia uma dieta rigorosa, tentando manter a forma física para continuar atuando e agradar ao público. No entanto, a disciplina extrema acabou gerando consequências negativas. A automedicação, prática comum na época e incentivada pela própria pressa em manter compromissos profissionais, contribuiu para um emagrecimento extremo. Amigos próximos percebiam que ele estava muito abaixo do peso, mas Mauro insistia que precisava continuar, escondendo o quanto estava debilitado. Problemas respiratórios começaram a se intensificar. A cada noite, a dificuldade para respirar aumentava, tornando o sono instável e deixando o corpo ainda mais vulnerável. Ele chegou a ser internado algumas vezes, mas, fiel à sua natureza reservada, evitava tornar pública a gravidade de seu quadro. Mesmo em tratamento hospitalar, mantinha o humor característico, tentando tranquilizar médicos, familiares e amigos. Em março de 1990, a situação se agravou. A insuficiência respiratória, consequência direta da condição física fragilizada, tornou-se irreversível. Mauro foi internado em estado crítico, mas mesmo cercado por médicos, amigos e familiares, não resistiu. Aos 44 anos, faleceu, deixando o Brasil inteiro em choque. A notícia se espalhou rapidamente e provocou uma comoção nacional. Fãs de todas as idades lamentaram a perda do personagem que os fazia rir, mas também começaram a perceber a fragilidade do homem por trás da peruca, dos dentes pintados e da voz fina. A morte de Zacarias não foi apenas a perda de um artista talentoso, mas de um símbolo de alegria que marcou a infância de milhões de brasileiros. Programas de televisão, jornais e rádios repercutiram a notícia de forma intensa, lembrando a trajetória do comediante e seu impacto cultural. O país inteiro compartilhou o luto, prestando homenagens e lembrando dos filmes, shows e discos que eternizaram sua arte. Apesar do legado artístico, a tragédia também levantou reflexões sobre saúde, dieta extrema e automedicação. Amigos e colegas começaram a perceber que o ritmo de trabalho e a pressão por manter a aparência e a energia no palco tiveram influência direta no desfecho prematuro de sua vida.
A partida de Zacarias deixou uma marca profunda não apenas no mundo do entretenimento, mas na memória afetiva de quem cresceu assistindo aos Trapalhões. O homem tímido e reservado, que tanto prezava pela tranquilidade e pela vida pessoal, agora se tornava objeto de homenagens e lembranças emocionadas, consolidando um legado que resistiria ao tempo, mas deixando também perguntas sobre o quanto a fama pode cobrar de um artista. O velório de Zacarias ocorreu em um clima de grande comoção, mas também de estranheza entre os colegas de profissão. Os outros integrantes dos Trapalhões, apesar de presentes, participaram de maneira breve e discreta. A relação com Renato Aragão, marcada por altos e baixos nos últimos anos, estava desgastada, e o afastamento nos últimos meses se refletiu neste momento delicado. Dedé, Mussum e Venato mantiveram distância, respeitando formalidades, mas evitando o envolvimento emocional mais profundo no velório. A família, por sua vez, passou a se manter ainda mais distante do grupo. Após a morte, o contato foi praticamente rompido. Entrevistas e declarações eram raras. O silêncio se tornou uma forma de preservar memórias e intimidade. Marli Gonçalves, irmão do Mauro, foi uma das poucas a falar publicamente. Em depoimentos, ela destacou o caráter generoso, tímido e sensível do irmão, reforçando a diferença entre o homem e o personagem. Segundo Marli, Zacarias mantinha relações profundas e discretas, e o afastamento da família do grupo não diminuiu o carinho ou o respeito que sentiam por ele. A relação desgastada com Renato Aragão nos últimos anos ganhou ainda mais relevância nesse período. Diferenças criativas, disputas contratuais e o episódio da ruptura de 1983 deixaram cicatrizes difíceis de curar. Embora o reencontro e a reconciliação tivessem acontecido, alguns ressentimentos permaneceram, refletindo a complexidade das relações humanas, mesmo entre amigos e parceiros de longa data. O público, porém, não percebeu os desentendimentos nos bastidores. Para milhões de fãs, a perda foi sentida como se o mundo tivesse ficado um pouco mais triste, sem o riso contagiante e o jeitinho infantil que tornaram Zacarias querido por todos. A ausência física do artista contrastava com a presença contínua de sua obra. Filmes, programas gravados, discos e comerciais continuavam a levar alegria e lembrar a importância de seu trabalho. Mesmo diante de dores e rupturas, a memória de Zacarias se manteve viva. Para a família, o foco passou a ser preservar a intimidade, valorizar a vida pessoal de Mauro e proteger a imagem do homem por trás da fantasia. O distanciamento dos colegas e a discrição da família revelaram que, além do artista, havia uma pessoa que precisava ser lembrada com respeito e carinho, longe das polêmicas que por vezes cercaram sua carreira. O luto, a saudade e homenagens se tornaram parte do legado de Zacarias, mostrando que mesmo com conflitos de afastamentos, o impacto de sua vida e arte permanecia forte, moldando a memória afetiva do Brasil e inspirando futuras gerações. Após a morte de Zacarias, questões jurídicas começaram a surgir envolvendo direitos autorais e retransmissões de seus trabalhos. Maria Laura, filha de Mauro, entrou com processo contra a Rede Globo, alegando que a emissora utilizava imagens, vídeos e gravações sem a devida compensação financeira. O valor reivindicado chegou a 120 milhões de reais, incluindo reprises de programas, filmes e comerciais em que Zacarias havia participado. A ação refletia não apenas uma tentativa de reparação econômica, mas também a preocupação em proteger a memória e os direitos do artista. O processo envolveu diversos aspectos complexos, incluindo a distinção entre reprises locais e retransmissões nacionais. A discussão central girava em torno de direitos autorais. A Globo transmitia conteúdos gravados há décadas, e a família questionava se a remuneração original cobria a utilização atual. Esse debate jurídico se estendeu por anos, com audiências, perícias e análises detalhadas de contratos antigos. Além de Maria Laura, a empresa Zacarias Produções Artísticas passou a atuar na defesa dos direitos de Mauro. A produtora tinha o objetivo de garantir que o legado do humorista fosse respeitado não apenas financeiramente, mas também quanto à integridade das obras.
A participação da produtora nos processos judiciais foi fundamental para manter controle sobre a utilização da imagem do comediante, evitando distorções ou aproveitamento indevido por terceiros. O caso chamou a atenção da mídia e do público, reacendendo discussões sobre o valor do trabalho de artistas falecidos e a proteção de sua memória. Advogados especializados em direitos autorais analisavam cada detalhe, desde gravações de estúdios até exibições em canais de TV por assinatura, garantindo que cada utilização fosse devidamente regulamentada. Embora o tema fosse técnico, o impacto emocional para a família era evidente. Maria Laura e demais parentes não apenas lutavam por valores financeiros, mas também por justiça e reconhecimento do legado de Zacarias. O objetivo era preservar a dignidade do artista, evitando que seu trabalho fosse explorado sem controle ou sem respeito à memória de sua trajetória. Essas batalhas judiciais revelaram que o humor e a fama, que pareciam tão leves e alegres, carregavam complexidades profundas quando se tratava de direitos legais. A atenção à legislação e ao cumprimento de contratos antigos tornou-se essencial, refletindo uma realidade que muitos fãs desconheciam. A proteção da obra de um artista vai muito além das risadas e do carisma, envolvendo questões legais e éticas. Mesmo com disputas, a lembrança de Zacarias permanecia intacta. A luta judicial mostrou que, por trás do personagem querido, havia uma família comprometida em manter viva a memória de Mauro, defendendo o seu trabalho e garantindo que futuras gerações pudessem apreciar sua arte de forma justa e respeitosa. Mais de 3 décadas após a sua morte, Zacarias continua sendo um ícone do humor nacional. Seu carisma, a risada contagiante e o jeito infantil conquistaram gerações de brasileiros, mantendo viva a lembrança de um homem que soube unir talento, alegria e humanidade. Não se tratava apenas de um comediante. Era um ser humano com sensibilidade, timidez e grande respeito pelos outros. Depoimentos da ex-esposa, Selma Lopes, ajudam a compreender a dimensão do homem por trás do personagem. Ela relembra a generosidade, a humildade e o carinho de Mauro, reforçando que, apesar da fama, ele jamais perdeu a essência simples e afetiva que encantava quem estava próximo. Selma destaca que o riso que ele proporcionava era fruto de dedicação, disciplina e paixão pela arte, e que seu amor pela família era profundo e discreto. Além da vida pessoal, o talento artístico de Zacarias se mantém reconhecido. Filmes, programas de TV, discos e apresentações teatrais continuam a ser exibidos, permitindo que crianças, jovens e adultos conheçam ou relembrem sua obra. Cada cena, gesto e improviso reforçam a memória de um artista capaz de transformar situações simples em momentos de alegria pura. O impacto de seu trabalho se reflete também em outros humoristas e artistas que citam Zacarias como inspiração. Seu estilo único, a capacidade de criar personagens inesquecíveis e o domínio de vozes e imitações fizeram dele um exemplo de criatividade, disciplina e carisma. O legado não é apenas cultural, mas também emocional, porque suas personagens ensinaram que a diversão pode ser leve, inteligente e afetuosa. A memória de Zacarias vive entre gerações. Pais que cresceram assistindo aos Trapalhões transmitem a alegria do comediante aos filhos, mantendo viva a presença de Mauro no imaginário coletivo. Sua imagem, sempre sorridente, continua associada à felicidade, à inocência e à magia do humor brasileiro. Encerrando a trajetória, é possível refletir sobre o impacto da sua vida e obra. Zacarias não apenas fez rir, mas também inspirou respeito, admiração e amor. Sua arte sobrevive ao tempo, e o homem por trás do personagem é lembrado com carinho e gratidão. O legado é eterno, e a risada que ecoava nos palcos e telas ainda ressoa, lembrando que a alegria genuína de Mauro Fácio Gonçalves é um presente que permanece vivo para todos. E assim encerramos essa homenagem a Zacarias, relembrando sua vida e tudo o que representou para o Brasil. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você mais lembra ou gosta sobre ele. E claro, ativar o sininho de notificações para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima!